Bom, gente, acho que já deu pra perceber qual é o tema do vídeo aqui desse canal, né, que é Senhor dos Anéis. Dessa vez, finalmente, eu consegui produzir um conteúdo de Senhor dos Anéis que já tá há muito tempo pra ser feito, né, mas eu consegui fazer um legalzinho, espero que vocês gostem. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os 10 elfos mais poderosos da Terra-média. Bom, se você assistiu o Senhor dos Anéis, provavelmente você vai achar que esse cara aqui, o Legolas, é o elfo mais incrível de todos. E ele realmente é, dentro do Senhor dos Anéis, o filme lá, ele tem várias participações de batalhas, coisas épicas e tal. Mas, nesse vídeo, o Legolas, infelizmente, estará de fora porque eu escolhi elfos que tem uma importância muito maior aí para a história da Terra-média, e alguns deles você vai encontrar na leitura aqui do Silmarillion, nos Cílios de Húrin, até mesmo no Senhor dos Anéis, tá? Mas antes da gente começar essa lista, eu queria deixar um recado aí com os fãs mais roots do Senhor dos Anéis, né? Que vocês fiquem calmos, tranquilos, que eu vou falar numa linguagem muito mais simples do que vocês estão acostumados, para que outras pessoas que não fizeram a leitura dos livros consigam entender esse universo da Terra-média também, porque muita gente acaba desistindo, porque, querendo ou não, é uma coisa complexa de se entender. Então, com esse vídeo aqui, eu espero que eu consiga passar de uma forma melhor, que todos consigam entender o porquê o universo de Tolkien é tão especial. E outra coisa, falar sobre Tolkien não é nada fácil, porque vocês sabem, a obra dele tem muita riqueza de detalhes, é uma obra muito imensa, e tem estudiosos até hoje, sabe, da obra, pra poder pegar algumas pontas, juntar, ter algumas respostas ali. Eu tô falando isso porque provavelmente vai faltar 500.000 informações nesse vídeo, né, a gente tem que fazer ele pequeno, tá? Mas assim, se vocês sentirem que faltou algum complemento, alguma coisa, pode deixar aí nos comentários, porque ajuda. Vai me ajudar também com os meus conhecimentos do universo tolkiano e também para as outras pessoas, né, que querem conhecer e aprender mais. Mas chega de falatório, tá? Então vamos lá pro top 10 dos elfos mais poderosos da Terra-média. Então eu escolhi pra 10ª posição o elfo assim mais poderoso, né, o Gil-galad. O Gil-galad, ele é um nome muito conhecido também porque ele fez parte aí da Última Aliança. E também foi um dos últimos grandes reis elfos, né, que as pessoas já ouviram falar. O Gil-galad também foi um dos poucos que teve a honra, ou desespero, ou sei lá o que, de lutar contra Sauron, né, então isso aí é coisa pra poucos. E Gil-galad também foi muito importante, pra você ter uma noção. Ele foi portador de um dos grandes anéis do poder ali dos elfos. Ele foi portador do anel do ar, o Vilya. Então aí pra 9ª posição eu escolhi o elfo Celebrimbor. O nome dele é muito conhecido porque ele é responsável só pela criação de todos os anéis do poder ali da Terra-média. Então ele ajudou o Sauron na criação do Um Anel, aquele lá que é feito pra governar a todos. Para 8ª posição eu escolhi o Círdan. Círdan é um elfo tão antigo quanto a nossa famosa Galadriel. Galadriel com certeza você já ouviu falar, né? Mas o Círdan é mais ou menos ali da mesma época que ela. E ele ajudou aí na construção do barco de Elendil. E outra, ele foi um elfo aí tão poderoso que ele também foi um dos portadores dos anéis do poder dos elfos, né? Ele foi portador do anel do fogo, Narya. E agora pra 7ª posição eu escolhi um elfo que é muito conhecido por todos, porque ele tá lá nos filmes do Senhor dos Anéis, que é o Elrond. O Elrond tá lá no Conselho Branco, ele também é filho de Elendil. E Elendil é um elfo assim muito importante na história, né? Então assim, só pela linhagem, só pela descendência de Elrond, só por ser filho de Elendil, faz ele ser um elfo assim, tipo, muito poderoso, entendeu? Muito importante. Elrond foi um indivíduo, um personagem, sei lá como você preferir, muito decisivo ali na formação da Última Aliança. E aí, se você não sabe o que é a Última Aliança, foi o exército que lutou contra o Sauron na Primeira Guerra do Anel. Pra você lembrar, assim, essa batalha, ela aparece logo no começo ali do filme da Sociedade do Anel, o primeiro filme do Senhor dos Anéis. E Elrond também ele foi guardião dos fragmentos da Narsil. E ele é protetor dos Dúnedain, né? Enquanto o rei deles não aparece, né? Então ele meio que ficou de protetor, guardião deles.
Nosso sexto elfo aí mais poderoso, eu escolhi aqui o Turgon. O Turgon ele tá aqui nessa lista porque ele é fundador de Gondolin, né? Gondolin é um dos reinos mais poderosos ali dos elfos. Turgon não é assim um elfo que possui assim grandes feitos em batalha, igual outros, né, que eu vou citar ainda. Mas ele tem uma importância política, sabe? Então ele ficou muito conhecido por causa de Gondolin mesmo. Então assim, só pra você ter uma noção do poder, né, do reino dele. Morgoth, ele queria destruir todos os reinos dos elfos. E o último que ele conseguiu derrubar foi Gondolin, né? Então ele tentou de várias formas, ele nunca conseguiu. Então foi o último. A quinta posição, eu escolhi a Galadriel. Galadriel, ela é fantástica, né? Assim, tipo, é um dos personagens que eu mais gosto do Senhor dos Anéis, né? Mas tirando isso, vamos falar porque ela tá nessa lista, né? Assim, a Galadriel, ela é uma Eldar. Eldar é uma raça de elfo que, assim, ele é um dos primeiros que chegaram na Terra-média. Então só se você pensar assim no quesito idade, né? Então ela é tão antiga, só de pensar nisso ela já tem que fazer parte dessa lista. Um dos grandes feitos dela, né, ali no Silmarillion parece pouca coisa dela. Mas ela ajudou os elfos a fazer a travessia de Elcaraxi, que é um lugar que, assim, de extrema dificuldade. Os elfos, eles apanharam muito, literalmente, pra conseguir fazer essa travessia. E isso é um feito tão marcante que faz parte mesmo da história dos elfos, faz parte da lenda deles. E depois de um tempo, ela se tornou aprendiz da Melian, a Maia. E aí, assim, se você não sabe o que são os Maias, assim, só pra você situar um pouco, eles são entidades superiores aos elfos. Então, assim, ela teve a verdadeira professora, a verdadeira mestra, entendeu? Não foi qualquer pessoa que treinou a Galadriel, entendeu? E aí, por causa disso, que ela se tornou uma elfa muito poderosa, porque ela adquiriu muito conhecimento ali sobre a Terra-média. Então, ela fez parte também do Conselho Branco, né? Então, por isso, também faz dela ser um personagem muito importante no universo do Senhor dos Anéis, principalmente. E também ela ajudou ali o Frodo com a luz de Elendil pra ele, né? Se não fosse isso, ele não ia conseguir cumprir a missão dele. Mas enfim, a gente pode falar da Galadriel assim por muito e muito tempo. Deixa isso para um outro vídeo, talvez, né? Vamos aí pro próximo elfo. Pra quarta posição, eu escolhi o Glorfindel. Tá aqui nessa lista porque, assim, esse é um cara que era muito forte, porradeiro mesmo ali dos elfos. Ele fazia parte de um, tipo, como se fosse um grupo de guerreiros ali de Gondolin. E aí, quando teve a queda, né, aquele monte de coisa, ele foi um dos responsáveis pra ajudar ali, pra que os sobreviventes conseguissem fazer a fuga deles. Mas, pra isso, né, Glorfindel, ele meio que se sacrificou, ele lutou contra um Balrog sozinho, ele derrotou esse Balrog para que as pessoas continuassem a fuga delas, entendeu? Tipo, meu, imagina você lutar contra o Balrog, assim, não dá. Mas assim, o que torna ele mais incrível, além de todo o poder dele, de batalha, tudo, é que ele foi uma... E aí, por causa disso, ele continuou os seus feitos ali durante as histórias do Senhor dos Anéis. Em terceiro lugar dessa lista, eu escolhi a Lúthien. Lúthien, ela ficou assim muito conhecida por causa da beleza dela e também porque ela tinha um canto, né, que hipnotizava, sei lá, qualquer pessoa, elfo, sei lá, qualquer criatura aí da Terra-média. Só que não é por causa da beleza que ela está aqui nessa lista, ela realmente tem alguns feitos assim muito heróicos. Um deles é que ela conseguiu resgatar, né, ela ajudou no resgate do Beren ali junto com o Huan. E salvou ele das mãos do Sauron, meu. O cara tava lá com o Sauron e ela conseguiu ajudar nesse resgate. E assim, nessa época, né, que aconteceu essa história, ela conseguiu entrar em Angband. E assim, pra ela conseguir entrar, né, pra que eles conseguissem, ela teve que hipnotizar tipo um lobo gigante que ficava ali de guarda. Então ela conseguiu hipnotizar com um canto e assim eles conseguiram entrar. Só que não para por aí, né? Ela conseguiu hipnotizar também o grande, poderoso Morgoth, né? Então, Morgoth, tipo, ele é muito pior que Sauron, tá? Se você só conhece o Sauron, Morgoth é muito pior. E ela conseguiu hipnotizar ele com o canto dela. Então, por causa disso, né, ela ajudou o Beren a tirar uma Silmaril que estava ali na coroa do Morgoth. Então isso não é assim qualquer elfo que conseguiria fazer uma coisa dessa, não é mesmo? Então sim, ela tem um terceiro lugar merecidíssimo nessa lista. Pro segundo lugar dessa lista, eu escolhi um elfo aí, tipo, porradeiro também, que é o Maedhros.
O Maedhros, ele era um príncipe Noldor, né? Porque ele era filho do Fëanor. E assim, ele tinha um reino que era nas portas de Angband. O reino, assim, por ser na cara, ele é meio como se fosse uma afronta a Morgoth. E sim, ele fez de tudo pra conseguir derrubar, passar pelas fronteiras, pelas terras ali que Maedhros tomava conta, mas ele não conseguia. Tamanho era o poder do cara e do exército dele, né? E aí teve um episódio que o Maedhros, ele foi capturado, né? E ele teve o braço direito dele acorrentado. E pra conseguir fugir, né, pra ajudarem ele nessa fuga, tiveram que decepar a mão direita dele. E aí quem ajudou o Maedhros nessa fuga foi o primo dele, o Fingal. Só que aí você pensa, nossa, acabou a vida desse elfo depois disso. Não. Muito pelo contrário, mesmo sem a mão direita, ele era muito temido nas batalhas. E, tipo, ele tinha muita fúria, né? Ninguém segurava ele. Mas então vamos aí ao nosso primeiro colocado. O nosso elfo mais poderoso aqui nessa lista é o Fëanor. Fëanor você já ouviu nessa lista aqui. Lembra lá do Maedhros, que estava em segundo colocado? Então, é o pai do Maedhros. Então você acha que Maedhros herdou tanta fúria, tanto poder da onde? Do pai. Então ele era um grande rei Noldor. E assim, ele foi muito importante, mas muito importante mesmo na história dos elfos, porque ele fez ali a Silmarils, ele participou ali da confecção da Silmarils. Ninguém derrubava ele numa batalha, né? Então, tipo, um elfo, tipo, ele passava um carro assim em cima de um elfo. Então, assim, quando o Morgoth mandava as criaturas contra Fëanor, tipo, ele derrubava todo mundo, não tinha conversa. Só que assim, infelizmente, né, ele foi derrubado sim por uma dessas criaturas. E não foi qualquer criatura, né, foram Balrogs, né. Então, não foi pra qualquer Balrog que ele morreu para o senhor dos Balrogs, né, o Gothmog. E tem uma história também que o Fëanor, ele tinha um espírito tão poderoso, tão forte, que quando ele morreu, o corpo dele se incendiou sozinho por causa da força do espírito dele. E, tipo, é como se o espírito dele fosse flamejante, sabe? Então isso ia pra fora, por isso que tinha toda essa fúria, toda essa força, essa garra que ele tinha aí nas batalhas. Bom, gente, essa foi a lista aí dos 10 elfos mais poderosos / importantes da história da Terra-média. Eu sei que ficou muita coisa assim em aberto, foram só citações, porque se eu fosse falar de cada detalhe da história deles, eu ia fazer um vídeo de horas, e aí não dá, né, gente? Então, se você ficou com dúvida sobre algum tema, você pode deixar aí nos comentários que ele pode virar um próximo vídeo aqui no canal. Então eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, deixe a sua curtida, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos nerds aqui dos Nerdices da Jaque e talvez aí mais conteúdos do Senhor dos Anéis, né, porque Tolkien é muito amor no meu coração. Então fico por aqui, gente, um grande beijo Jaque pra você e até o próximo vídeo. Tchau!